tudo bem? Bem-vindo à nossa terceira videoaula da disciplina Fundamentos de Economia. Nessa aula, iremos iniciar nossos estudos sobre a macroeconomia, seus conceitos e fundamentos, e quais são os elementos que a compõem. Vamos relembrar qual é a relação entre a macroeconomia e a microeconomia, e como a macroeconomia está presente em nosso dia a dia. Também vamos estudar dois dos mais importantes indicadores macroeconômicos, o PIB e a inflação, e entender os conceitos e os objetivos. Por fim, estudaremos o conceito de mercado financeiro, suas funções e tipos de usuários que dele se beneficiam, as principais instituições que dele fazem parte e os principais instrumentos de comercialização no mercado financeiro, os chamados ativos mobiliários. Quando você concluir os estudos e começar a procurar por um emprego em tempo integral, sua experiência será moldada em grande parte pelas condições econômicas do momento. Em alguns anos, as empresas de toda a economia estão expandindo sua produção de bens e serviços. O nível de emprego está aumentando e é fácil encontrar trabalho. Em outros anos, as empresas estão reduzindo a produção, o nível de emprego está em queda e leva muito tempo para encontrar um bom trabalho. Não é de surpreender que qualquer estudante recém-formado prefira entrar no mercado de trabalho em um ano de expansão econômica a ingressar em um ano de contração econômica. Como a saúde geral da economia afeta profundamente todos nós, as mudanças das condições econômicas são muito noticiadas pela mídia. Os jornais, a internet, a TV apresentam frequentemente alguma nova estatística sobre a economia. A estatística pode medir a renda total de todas as pessoas da economia, a taxa a que os preços estão aumentando, a porcentagem da força de trabalho que está sem trabalhar, a despesa total nas lojas ou o desequilíbrio do comércio entre o Brasil e o resto do mundo. Todas essas estatísticas são macroeconômicas. Em vez de dizerem algo sobre uma família, uma empresa específica ou mercado, indicam-nos algo sobre toda a economia. Como vimos na primeira aula, a ciência econômica se divide em dois ramos, a microeconomia e a macroeconomia. A microeconomia é o estudo de como as famílias e as empresas individuais tomam decisões e interagem uma com as outras nos mercados. Já a macroeconomia é o estudo da economia como um todo. É a parte da teoria econômica que estuda a atividade da economia, como, por exemplo, hábitos de produção, consumo e acumulação de bens, de um grupo de indivíduos, famílias, empresas e comunidades, sendo que esses grupos podem formar cidades, estados ou países. Assim, o objetivo principal da macroeconomia é explicar as mudanças econômicas que afetam muitas famílias, empresas e mercados simultaneamente. Os macroeconomistas abordam diversas questões. Por que a renda média é elevada em alguns países e baixa em outros? Por que os preços sobem rapidamente em algumas épocas do ano e permanecem mais estáveis em outras? Por que a produção e o emprego aumentam em alguns anos e se contraem em outros? O que o governo pode fazer para promover o crescimento acelerado da renda, a baixa inflação e o nível de emprego estável? Essas perguntas são todas de natureza macroeconômica, porque se referem ao funcionamento da economia como um todo. Todos nós brasileiros fazemos parte de uma grande comunidade que é formada pelo povo de nosso país. Assim, neste estudo, vamos sempre pensar na macroeconomia brasileira, que é a soma de todos os hábitos de consumo, produção e acumulação de riqueza das famílias e das empresas do Brasil. Para que você possa entender melhor os conceitos e fundamentos da macroeconomia e relacioná-los com a realidade de nosso país, iremos sempre considerar as 5 divisões ou mercados da macroeconomia. O mercado de bens e serviços é responsável pela determinação do nível de produção agregada à sociedade, bem como o nível de preços com os quais estes bens produzidos são comercializados. O mercado de trabalho
considera a mão de obra que trabalha na produção dos bens agregados e é o responsável pela determinação do nível de salários e das taxas de emprego e desemprego. O mercado monetário considera as relações de demanda e oferta de moeda na economia e é responsável pela determinação das taxas de juros definidas pelo Banco Central, que é um órgão do governo que tem como missão a estabilidade do poder de compra da moeda e a solidez do sistema financeiro. O mercado de títulos analisa o nível de renda e gastos dos agentes econômicos, buscando entender quais têm renda maiores que os gastos, gerando superávit, e quais têm gastos maiores que as rendas, gerando déficits. Um título é um certificado de dívida que especifica as obrigações do tomador do empréstimo para quem está com o título. Dito de maneira mais simples, um título é um acordo escrito para a devolução de uma dívida. Ele identifica o período de tempo em que o empréstimo será pago, chamado de data de vencimento, e a taxa de juros que serão pagos periodicamente até o vencimento do empréstimo. O comprador de um título entrega seu dinheiro à empresa da qual ele comprou o título em troca da promessa de pagamento de juros e reembolso final do montante prestado. O comprador pode ficar com o título até que o seu vencimento ou vendê-lo antes a outra pessoa. Outro tipo de mercado é o mercado de divisas. Esse mercado considera economias de países com relações comerciais com o Brasil, responsável pela definição dos índices de exportações e importações, que geram entrada ou saída de capital financeiro. Existem algumas finalidades, portanto, da macroeconomia. Uma delas são as altas taxas de crescimento, através de investimentos em infraestrutura e atendimento às necessidades da população e das empresas. Um baixo nível de desemprego, a abertura de frentes de trabalho com investimento em diversos setores, atender aos novos ingressos no mercado de trabalho, seria oportunizar aos novos trabalhadores o seu primeiro emprego. A estabilidade com mercados livres, garantir o livre comércio entre os diversos mercados e as nações com interesse comercial. O equilíbrio entre as exportações e importações, principal fonte de ingresso de moeda estrangeira no país. Uma balança comercial forte significa um país forte. Taxa cambial estável, garantir uma estabilidade cambial para viabilizar o comércio internacional e também obter lucros no mercado interno sem desvalorizar a nossa moeda. Agora, nós vamos aprender alguns conceitos da macroeconomia que são muito importantes para entender a economia de um país. Um primeiro conceito da macroeconomia muito importante é a renda. A renda é a soma dos valores pagos aos fatores de produção para obter um produto ou serviço em um determinado momento. Pode ser obtida a partir de salários, aluguéis, juros e aplicações financeiras, lucros em empresas ou por todas elas ao mesmo tempo. Um termo importante para o nosso estudo é a renda nacional, que é a soma de todas as rendas recebidas pelos donos dos fatores de produção que foram utilizados no período de um ano. É composta pelo custo dos fatores, salários, ganhos com juros, recebimentos de aluguéis, lucros de empresas privadas, além das transferências efetuadas pelo governo para o setor privado, como, por exemplo, os subsídios. Outro conceito da macroeconomia é a moeda. A moeda é um meio de pagamento das transações econômicas, a qual é aceita pela população. Tem disponibilidade imediata, ou seja, através do pagamento, através da moeda, efetua-se a transação no momento do pagamento. A moeda é emitida pelo governo de um país. No Brasil, a moeda é o real. Seu símbolo é o R-cifrão e é emitida pelo Banco Central do Brasil.
É interessante conhecer as peculiaridades da história da moeda do Brasil. Por exemplo, o açúcar já foi considerado moeda no Brasil colonial do século XVII. O real português foi a primeira importante moeda a circular no Brasil. Em nosso país, a moeda já se chamou cruzeiro, cruzeiro novo, cruzado, cruzado novo e cruzeiro real antes de se chamar real, como conhecemos hoje. Para mais informações sobre esses tipos de moedas, vocês podem pesquisar no portal da Casa da Moeda do Brasil na internet. Outro conceito importante da macroeconomia é o salário. O salário é a retribuição ou pagamento que o trabalhador recebe como recompensa pelo seu trabalho, quer seja trabalho físico ou trabalho intelectual. Dois importantes conceitos que devemos fixar aqui em nosso estudo é o de salário nominal e salário real. O salário nominal representa a quantidade de moedas que um trabalhador recebe pelo seu trabalho. É o valor de seu salário mensal, recebido pelo esforço dedicado em seu trabalho. O salário real representa o poder de compra das moedas recebidas mensalmente pelo trabalhador. Os juros é a remuneração de um capital, dinheiro, e pode ser considerado nas seguintes operações financeiras: em empréstimos, em aplicações financeiras, em bancos comerciais e na forma de remuneração de capital investido em atividades produtivas. Os impostos é considerado uma quantia em dinheiro que uma pessoa ou empresa paga ao governo de uma cidade, estado ou país em função de obrigação jurídica a que os pagadores estão submetidos. É a remuneração do Estado. Os impostos podem ser divididos em impostos diretos e impostos indiretos. Os impostos diretos são aqueles que recaem diretamente sobre a renda pessoal dos indivíduos. Por exemplo, o imposto de renda. E os impostos indiretos são pagos à medida que os proventos são utilizados, por exemplo, a IOF e o ICMS. Estudamos até aqui algumas das finalidades da macroeconomia, como a oferta geral de empregos, a garantia de livre mercados e o câmbio estável. Também tivemos a oportunidade de conhecer com mais detalhes os conceitos de renda, moeda, salário, juros e impostos, que são primordiais para o entendimento dos conceitos macroeconômicos. Agora nós vamos estudar dois dos mais importantes indicadores macroeconômicos: o Produto Interno Bruto, o PIB, e a inflação. Vamos entender os conceitos e os objetivos desses indicadores. O Produto Interno Bruto, o PIB, é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos e representados por seus respectivos valores monetários, ou seja, valores expressos em uma determinada moeda, em uma determinada região, durante um determinado período de tempo. O PIB é um dos mais importantes indicadores macroeconômicos e tem por objetivo mensurar a atividade econômica de uma região. Assim, se nós estivermos falando da região brasileira e de um determinado período de um ano, o PIB do Brasil é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos pelo povo brasileiro e representados por seus respectivos valores monetários, ou seja, valores expressos em uma determinada moeda em um ano. Veja no gráfico a evolução do Produto Interno Bruto brasileiro nos períodos de 1975 a 2004. O gráfico apresenta a evolução do PIB.
Por meio dele, podemos verificar um forte crescimento do PIB no governo de Itamar Franco e início do governo de Fernando Henrique Cardoso, período em que o Brasil alcançou uma economia bastante estável e ascendente crescimento econômico, devido à implementação do Plano Real, em que finalmente o país obteve uma moeda estável. Nesse contexto, organismos internacionais, como o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, ajudam os países no desenvolvimento de iniciativas que estimulem seu crescimento econômico, impactando positivamente o PIB destes países. O BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, é um órgão americano que está vinculado a empréstimos e fiscaliza o desenvolvimento social e econômico de um país. Toda vez que os preços sobem e os consumidores continuam comprando, gera-se inflação. A inflação é um outro tipo de indicador macroeconômico, pois o poder de compra da moeda local perde o seu valor. Por exemplo, imagine que você consegue hoje encher o tanque do seu carro com uma nota de R$50. Passados 30 dias, provavelmente a gasolina terá aumentado de valor. Logo, com a mesma nota de R$50, não será mais possível encher o mesmo tanque de combustível. Isso significa que os seus R$50 não têm mais o mesmo poder de compra, ou seja, perdeu o seu valor. O quadro apresenta algumas definições da inflação. A inflação é a variação do valor da moeda. Desinflação é a volta da estabilidade de preços. Deflação é a queda generalizada de preços. A deflação vira depressão, por exemplo, a depressão de 1929-1930 nos Estados Unidos. E a reflação volta à normalidade após a recessão. No Brasil, a taxa de inflação anual está em patamares muito baixos, já há mais de 15 anos, apresentando valores como 12,1% ao ano, como por exemplo no ano de 2004. Mas nem sempre foi assim. Entre os anos de 1986 e 1994, o Brasil viveu um período de hiperinflação, quando a taxa de inflação chegou a 2.708% ao ano, conforme os dados do IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. Todo investimento, quando vinculado à palavra real, significa que o seu ganho foi acima da inflação. Os principais indicadores da macroeconomia são o IPC, o Índice de Preços ao Consumidor. O Índice de Preços ao Consumidor é uma medida do custo geral de todos os bens e serviços comprados por um consumidor típico. Esse índice é utilizado para monitorar mudanças no custo de vida ao longo do tempo. Quando esse índice aumenta, a família precisa ganhar mais dinheiro para manter o mesmo padrão de vida. Os economistas empregam o termo inflação para descrever uma situação em que o nível geral de preços da economia está em ascensão. O IPA é o índice de preços por atacado. A figura apresenta o gráfico da evolução da taxa de inflação no Brasil. Observa-se através do gráfico, a maior taxa de inflação é verificada no ano de 1993, 2.708,20% no governo de Itamar Franco. Após a implantação do Plano Real, a inflação brasileira foi finalmente controlada, permanecendo com até no máximo 2 dígitos. Assim, conceituamos o que é PIB e também vimos qual o papel do BID em nossas vidas. Também aprendemos que quando uma pessoa não consegue comprar os produtos que comprou há um período atrás, significa que houve um processo inflacionário. E vimos o que é deflação, desinflação e depressão.
A partir de agora, estudaremos o conceito de mercado financeiro, suas funções e tipos de usuários que dele se beneficiam. Também estudaremos as principais instituições que dele fazem parte. O mercado financeiro é formado por instituições que têm por finalidade direcionar o dinheiro poupado por pessoas e outras instituições para o financiamento de empresas e negócios que gerem riqueza para os países e suas populações. O mercado financeiro atua como um intermediário entre as partes que fornecem dinheiro, na forma de investimentos financeiros, e as partes que tomam dinheiro na forma de empréstimos. Podemos definir alguns tipos de usuários do mercado financeiro, como, por exemplo, os cidadãos economicamente ativos, em geral, são usuários do mercado financeiro, seja quando poupam dinheiro ou quando emprestam dinheiro em algum momento de sua vida financeira. O governo brasileiro, através do Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES, efetua investimentos de longo prazo em todos os setores da economia, em uma política que inclui as dimensões social, regional e ambiental. As distribuidoras de valores oferecem aos investidores títulos e ações de empresas, facilitando o acesso de tomadores aos donos do dinheiro. As empresas financeiras, em geral, obtêm dinheiro no mercado, emitindo títulos de investimento e promovem o crédito a pequenas empresas ou indivíduos de média e baixa renda. Os fundos de pensão atuam na acumulação de depósitos de indivíduos com o objetivo de fornecer renda de aposentadoria no futuro. Esse dinheiro depositado durante o tempo não é utilizado para pagar seus depositantes, é investido no mercado financeiro. Dessa forma, o depositante acompanha o crescimento de seu depósito ao longo do tempo, com os juros do investimento, enquanto não se aposenta. E quando se aposenta, passa a ter o benefício da previdência privada que esses fundos oferecem. As empresas seguradoras, por sua vez, recebem pagamentos individuais, chamados prêmios de seguro, em troca da seguridade de bens dos pagantes do referido prêmio. Esses depósitos, em sua totalidade, não são usados no pagamento de indenizações, uma vez que nem todos os seguros pagos são reclamados. Enquanto o capital pago como prêmio está sob a administração da seguradora, esta o investe no mercado financeiro para garantir a rentabilidade desses montantes e a sua correção monetária em função das perdas inflacionárias do período. O banco múltiplo contempla as funções de banco comercial, de investimento e crédito, bem como outras funções específicas de instituições do mercado financeiro. Eles fornecem a seus clientes uma ampla gama de serviços financeiros, de investimento e crédito em um mesmo estabelecimento, ofertando também produtos de seguros, previdência privada, dentre outros. Alguns de nós, entretanto, poupam mais do que emprestam e são chamados de fornecedores líquidos de recursos financeiros às instituições do mercado financeiro. Outros, porém, tomam mais dinheiro emprestado do que poupam ao longo de sua vida financeira e são chamados de tomadores líquidos de dinheiro das instituições do mercado financeiro. As instituições do mercado financeiro são o elo de ligação entre esses dois tipos de usuários do mercado financeiro, os fornecedores líquidos e os tomadores líquidos de recursos financeiros. As principais instituições financeiras que atuam como elo de ligação entre investidores e tomadores são, dentre outras, os bancos comerciais, os fundos múltiplos, as distribuidoras de valores, as companhias de seguros, os fundos de pensão, empresas financeiras, as bolsas de valores, além dos órgãos governamentais de regulação e controle,
Assim, os intermediários financeiros são instituições financeiras por meio das quais os poupadores podem, indiretamente, ofertar fundos aos tomadores de empréstimos. A palavra intermediário reflete o papel dessas instituições, que se situam entre os poupadores e tomadores. Os bancos são os intermediários financeiros com os quais as pessoas estão mais familiarizadas. Um dos principais negócios dos bancos é receber depósitos das pessoas que querem poupar e usar esses depósitos para conceder empréstimos a pessoas que o desejem. Os bancos pagam aos depositantes um juro sobre esses depósitos e cobram dos tomadores um juro ligeiramente mais alto. A diferença entre essas taxas de juros cobre os custos bancários e rende um lucro para os proprietários dos bancos. Em outras palavras, os bancos comerciais são instituições que aceitam tanto depósitos de economias de seus clientes, quanto saques ou retiradas na forma de empréstimos. O dinheiro depositado é alocado em contas de investimento no mercado financeiro, que rendem juros e são submetidas à correção monetária para que as perdas inflacionárias sejam compensadas. Além de serem intermediários financeiros, os bancos desempenham um outro papel importante na economia. Eles facilitam a compra de bens e serviços, permitindo que as pessoas assinem cheques contra seus depósitos. Ou seja, os bancos ajudam a criar um ativo especial que as pessoas podem usar como meio de troca. O meio de troca é um item que as pessoas podem facilmente usar para realizar transações. O papel dos bancos em prover um meio de troca os distingue de muitas outras instituições financeiras. Ações e títulos, assim como os depósitos bancários, são possível reserva de valor para a riqueza que as pessoas acumularam com a sua poupança. Os fundos mútuos de poupadores são instituições que reúnem as economias de pessoas e instituições e os disponibiliza para órgãos do governo e do setor privado, para financiar atividades economicamente viáveis e rentáveis. Um fundo mútuo é uma instituição que vende cotas ao público e usa o resultado da venda para comprar uma seleção ou carteira de títulos de diversos tipos de ações, títulos ou ambos. O cotista do fundo mútuo aceita todos os riscos e retornos associados à carteira de títulos. Se o valor da carteira de títulos aumentar, o cotista terá ganhos. Se o valor da carteira de títulos cair, o cotista perderá. A vantagem inicial dos fundos mútuos é o fato de que eles permitem que as pessoas com pequenas quantias de dinheiro diversifiquem suas aplicações. As bolsas de valores e os órgãos governamentais de regulação e controle são dois tipos de instituições de alta relevância na operação do mercado financeiro. Em função disto, esses dois tipos de instituições serão tratados mais à frente. As bolsas de valores serão abordadas em um capítulo próprio, onde será demonstrado seu conceito e como essas instituições operam no Brasil. Já os órgãos governamentais de regulação e controle serão abordados na próxima aula, em que trataremos do sistema financeiro nacional. Assim, nessa parte da aula, tivemos a oportunidade de entender o que é o mercado financeiro, sua função e os tipos de usuários desse mercado. Também podemos entender quais são os principais atores desses mercados e suas funções específicas. Agora, vamos refletir um pouco sobre os conceitos que acabamos de aprender. Para isso, faça uma relação das instituições do mercado financeiro com as quais você já teve contato e identifique qual foi o motivo pelo qual você se relacionou com ela. Tente entender qual tipo de usuário do mercado financeiro você é.
Agora, estudaremos os principais instrumentos de comercialização do mercado financeiro, os chamados ativos mobiliários. Serão abordados os conceitos de ações de empresas, preferenciais e ordinárias, os títulos do Tesouro e corporativos, bem como as notas promissórias. O mercado financeiro, como vimos anteriormente, é formado por instituições que servem de elo de ligação entre o dinheiro poupado por pessoas e outras instituições e as necessidades de financiamento de empresas e negócios que gerem riqueza. Essa transferência de dinheiro ocorre através da comercialização de ativos no mercado financeiro que são comprados e vendidos, possibilitando assim a transferência de dinheiro dos poupadores para os tomadores. Os ativos do mercado financeiro são chamados de ativos mobiliários e são objeto de estudo dessa parte da aula. Tipicamente, podemos considerar que os principais ativos do mercado financeiro, os ativos mobiliários, são as ações de empresas, os títulos de dívida e as notas promissórias. A partir de agora, vamos entender quais são as características específicas de cada um deles e como podemos utilizá-los como instrumentos de valorização de nosso dinheiro. As ações são títulos que garantem a seus donos a participação como proprietários das empresas que as emitem. Assim, podemos considerar que uma ação de empresa representa parte de seu patrimônio. Sempre que alguém compra essa ação, torna-se dono da parte do patrimônio da empresa que a ação representa. Sempre que uma empresa emite ações para serem comercializadas no mercado financeiro, essa empresa é dita como empresa de capital aberto. As empresas podem emitir ações de dois tipos: ações ordinárias ou ações preferenciais. As ações ordinárias propiciam a seus proprietários o retorno do investimento através do pagamento de dividendos ou dos lucros, além da elevação do preço da ação em determinado período. Assim, um proprietário de ações ordinárias receberá periodicamente parte do lucro da empresa, na forma de dividendos ou lucros, proporcionalmente à quantidade de ações que possui daquela empresa. Além disso, se uma ação de uma empresa torna-se atrativa para outros compradores de ações, porque aquela empresa tem perspectiva de lucros futuros, o preço da ação sobre e seu dono, que pode tê-la comprado, por exemplo, há um mês atrás, por R$10 cada, poderá vendê-la por R$13 ou R$15, dependendo de quanto os atores do mercado financeiro estiverem propensos a pagar por esta ação. As ações preferenciais propiciam a seus proprietários o retorno do investimento através de pagamentos de dividendos periódicos fixos, que devem ser pagos aos seus proprietários antes de qualquer pagamento a ser efetuado aos proprietários de ações ordinárias. Assim, os acionistas preferenciais têm prioridade no recebimento de qualquer dividendo da empresa. Da mesma forma como as ações ordinárias, estas podem se valorizar ao longo do tempo, em função das expectativas positivas de resultados da empresa que as emitiu. Outro tipo de ativo do mercado são os títulos de dívida. São ativos do mercado financeiro emitidos por empresas e pelos governos e ofertados a investidores que os compram com a promessa de obterem no futuro de longo prazo, entre 10 e 30 anos, seu dinheiro de volta, mais os juros referentes ao período de investimento. Podemos citar dois tipos importantes de títulos de dívida: os títulos de tesouro e os títulos corporativos.
A diferença básica entre ações e títulos corporativos é que os proprietários de ações também são proprietários de parte da empresa que emitiu a ação. Já no caso de títulos corporativos, o seu portador é um credor da empresa, que tem um título de dívida da empresa a ser pago no futuro. Os títulos do Tesouro são emitidos pelos governos como meio de obter recursos financeiros de longo prazo. O investidor que compra esses títulos tem um crédito a ser recebido no futuro, acrescido na data de juros, definida como a taxa de remuneração do capital do investidor. No Brasil, a taxa de juros Selic, a taxa básica de juros da economia, é usada como uma taxa de remuneração para muitos tipos de títulos do governo. Os investidores podem vender esses títulos a qualquer momento para outros investidores e obter rendimentos intermediários, como fruto da diferença de preço pago na compra do título e o preço de venda do título no mercado financeiro. No Brasil, o governo tem criado mecanismos para que o pequeno investidor tenha acesso às letras do Tesouro, que são títulos da dívida do governo que são vendidos no mercado de tesouro direto, cujo investimento mínimo é de R$ 100. O governo brasileiro oferece alguns tipos de títulos, como as letras do Tesouro Nacional, as notas do Tesouro Nacional e as letras financeiras do Tesouro. Os títulos corporativos têm as mesmas características dos títulos do Tesouro, porém são emitidos por empresas para obterem recursos que financiem suas operações de longo prazo, como ampliação de unidades produtivas, compra de equipamentos, máquinas, dentre outros. Em geral, o mercado financeiro é mais atraído por títulos do Tesouro em função de sua maior confiabilidade. As notas promissórias são títulos de dívidas emitidos pelas empresas e que têm vencimento no curto prazo, geralmente períodos inferiores a 1 ano, e são utilizadas como alternativa de captação de dinheiro para financiar suas atividades, ao invés da captação de empréstimos bancários. O mercado financeiro utiliza estes e outros tipos de ativos mobiliários mais complexos para cumprir sua função de aproximar investidores de tomadores, para que seus objetivos complementares sejam atingidos. Nessa aula, portanto, tivemos a oportunidade de entender qual é o conceito e as aplicações práticas dos principais ativos do mercado financeiro, como as ações de empresas, títulos de dívidas do Tesouro e corporativos e notas promissórias. Chegamos ao final da nossa terceira videoaula. Espero que tenham gostado. Bons estudos e até a próxima!